abismo de concreto armado e sombras perpétuas da prisão de segurança máxima de Blackwood, o nome Elias Thorne não é apenas pronunciado. Ele é sentido como um calafrio persistente na espinha até dos guardas mais veteranos e insensíveis. Dizem que Thorne não é apenas um prisioneiro, mas uma força da natureza contida por paredes de aço e segredos obscuros. Ele não grita, não faz ameaças vãs e nunca demonstra um resquício de raiva. É o seu silêncio absoluto que realmente aterroriza quem se atreve a cruzar o seu caminho. Abaixo de 3 níveis de segurança máxima, onde a luz do sol é uma memória distante e o ar é reciclado por máquinas barulhentas, reside a tumba de vidro. Esta cela de isolamento total foi construída especificamente para Thorne. É um aquário estéril de acrílico reforçado, cercado por sensores de movimento ultrassensíveis que detectam até o ritmo cardíaco acelerado de quem se aproxima. Thorne vive ali, no centro de um vácuo social, vigiado por câmeras de alta definição 24 horas por dia, sem jamais ter sentido o toque de outro ser humano em anos de confinamento subterrâneo. A aura de perigo que emana de Elias Thorne é singular. Ele não precisa de armas, ele as fabrica na mente de seus oponentes. Thorne é um mestre da manipulação psicológica, um arquiteto do caos, capaz de identificar a rachadura exata na sanidade de qualquer homem, apenas observando o movimento de suas mãos ou o tom de sua voz. Incidentes passados tornaram-se lendas sombrias nos corredores da prisão. Conta-se que um antigo guarda, após apenas uma semana vigiando Thorne, abriu voluntariamente as portas de segurança e entregou sua arma ao prisioneiro, não por medo de violência, mas por um desejo desesperado de silenciar a voz de Elias que ecoava em sua mente. Thorne, com uma calma sobrenatural, apenas devolveu a arma e sorriu. O guarda nunca mais foi o mesmo, terminando seus dias em um sanatório, repetindo palavras que ninguém conseguia entender. Neste ambiente de tensão constante, conhecemos Samuel. Ele é um jovem guarda, movido por um idealismo que ainda não foi destruído pela corrupção do sistema. Designado para a ala de Thorne contra todos os regulamentos de antiguidade, Samuel sentia o peso sufocante daquela responsabilidade. Ele fora escolhido a dedo pelo diretor da prisão, um homem severo e enigmático, sob a premissa de que a vigilância de Thorne exigia alguém cujos sentidos ainda estivessem aguçados e cuja moralidade não estivesse manchada. Samuel desceu ao subsolo carregando seus manuais e uma fé cega na justiça, sem perceber que estava sendo colocado no epicentro de uma conspiração monumental. O primeiro contato entre eles aconteceu em uma noite de silêncio sepulcral. Samuel observava Thorne através do vidro quando o prisioneiro, que permanecia imóvel há horas, levantou lentamente a cabeça. Sua voz, quando surgiu, era um sussurro magnético que parecia atravessar o acrílico sem esforço. Ele não pediu favores. Em vez disso, Thorne mencionou o nome da irmã falecida de Samuel e descreveu com detalhes angustiantes o aroma das flores no funeral dela. Foi um golpe psicológico preciso. Como aquele homem, enterrado vivo e isolado do mundo exterior, poderia conhecer o segredo mais íntimo e doloroso da vida de Samuel. O jovem guarda sentiu o chão desaparecer sob seus pés, percebendo que Elias Thorne via através dele como se ele fosse feito de vidro. Antes de continuarmos essa história impressionante, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A mente de Samuel tornou-se um campo de batalha entre dever e curiosidade. Flashbacks de relatórios secretos começaram a fazer sentido. Thorne era um agente de elite traído pelo sistema que protegia. Ele sabia demais sobre o poder. Ao retornar ao posto de comando, Samuel arriscou tudo ao acessar arquivos ocultos. O que encontrou foi aterrador. Legalmente, Thorne não existia. Havia apenas uma nota, uma ordem de execução para as próximas 24 horas. O relógio corria contra o silêncio da morte iminente e cruel hoje. A respiração de Samuel estava curta e pesada quando ele retornou para a frente da tumba de vidro. O brilho dos terminais de segurança nos arquivos ilegais que acabara de ler ainda queimava em suas pupilas, mas a calma gélida de Elias Thorne era o que mais o perturbava. Ao ouvir os passos instáveis do jovem guarda, o prisioneiro nem sequer se virou. Ele continuou sentado, uma silhueta de pedra contra a luz artificial,
mas sua voz ecoou novamente, carregada de uma gravidade que vibrava nas paredes de acrílico. Thorne começou a sussurrar a localização exata de servidores que continham a prova definitiva da corrupção do diretor. Ele descreveu esquemas de lavagem de dinheiro e assassinatos que ligavam a administração da prisão diretamente aos escalões influentes do governo. Samuel percebeu que aquele homem, tratado como o prisioneiro mais perigoso e enigmático do mundo, era na verdade o arquivo vivo de crimes que poderiam derrubar toda uma estrutura de poder nacional. O conflito emocional de Samuel tornou-se uma tempestade interna. Ele fora treinado para acreditar na retidão das instituições, mas ali, a realidade se apresentava invertida. O verdadeiro monstro não usava um uniforme de detento, mas sim um terno caro e impecável. Elias não era um santo, e suas mãos carregavam o peso de atos terríveis, mas ele era um subproduto de um sistema que o criou como uma arma e agora tentava descartá-lo como lixo. Samuel questionava se sua lealdade pertencia ao distintivo que carregava, ou à verdade nua e crua de um homem que se tornara letal apenas para sobreviver contra traidores cruéis. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando Samuel foi convocado ao escritório do diretor. O ambiente era opressivo, decorado com medalhas que pareciam manchadas de sangue. O diretor manteve uma cordialidade assustadora. Comentou sobre a proximidade entre Samuel e o prisioneiro, mencionando o endereço da residência da mãe de Samuel e o horário em que ela saía de casa. A ameaça pairou no ar como veneno. O guarda deveria parar de fazer perguntas e cumprir seu papel no teatro que ocorreria em breve. Samuel saiu da sala sentindo o peso de uma sentença de morte iminente que agora se estendia para sua família inocente. Poucas horas depois, um incidente orquestrado interrompeu a rotina da ala. Durante um transporte excepcional, Thorne foi desviado para um corredor lateral. Ali, um grupo de detentos mercenários, armados com facas improvisadas, já o aguardava para uma execução mascarada de briga. Samuel, pego de surpresa, tentou intervir, mas viu-se cercado. Foi nesse momento que testemunhou o motivo real do medo que os guardas sentiam. Sem um único grito, Elias Thorne transformou-se em um turbilhão de eficácia letal. Ele se movia com uma economia de gestos que desafiava a lógica, neutralizando agressores com precisão cirúrgica. No auge do caos, um dos mercenários avançou contra Samuel com uma lâmina afiada. Antes que o golpe o atingisse, Thorne interceptou o braço do atacante, salvando a vida do guarda com uma frieza mecânica. Aquela demonstração criou uma dívida de honra que selou uma aliança improvável entre o carcereiro e o condenado. Enquanto o sangue esfriava no concreto, Samuel conseguiu acesso momentâneo aos registros confidenciais. A verdade o atingiu como um golpe. Sua própria nomeação para aquela posição fora planejada. Ele fora escolhido pelo diretor para ser o bode expiatório perfeito. Elias Thorne seria morto em uma falha de segurança e Samuel seria acusado de cumplicidade e eliminado para silenciar qualquer testemunha. Ele não era um protetor. Era uma peça descartável em um jogo de eliminação final, desesperado e cruel. Subitamente, o zumbido das luzes fluorescentes cessou, mergulhando a tumba de vidro em uma escuridão absoluta e impenetrável. O sistema de segurança fora desativado deliberadamente. O silêncio foi cortado pelo som metálico da porta da ala sendo aberta por uma chave mestra. No limiar da cela, iluminada apenas por lanternas táticas, a silhueta do diretor surgiu com uma unidade de extermínio privada e armada. O tempo de segredos havia acabado e a execução pessoal estava prestes a começar nas sombras. A escuridão na tumba de vidro não era apenas a ausência de luz. Era uma presença tátil, pesada e gélida, que parecia devorar o som das respirações ofegantes naquele espaço confinado. Samuel sentia o metal frio do seu próprio equipamento pesando contra o peito, enquanto o diretor avançava para o centro da cela, sua lanterna tática rasgando o breu com um feixe de luz branca e impiedosa que revelava a poeira suspensa no ar. O rosto do antagonista estava distorcido por uma máscara de autoridade absoluta, os olhos brilhando com o fervor de quem finalmente acredita estar prestes a apagar o último vestígio de um erro imperdoável do passado. Ele não via Elias Thorne como um homem,
mas como uma mancha em sua carreira gloriosa, um segredo sombrio que precisava ser enterrado sob 7 palmos de concreto e silêncio perpétuo. O jogo termina aqui, Elias, declarou o diretor, sua voz ecoando com uma autoridade que parecia vibrar nas paredes de acrílico reforçado. Elias, no entanto, permanecia como uma sombra estática no canto da cela, quase invisível fora do feixe de luz direta. Quando ele finalmente se pronunciou, sua voz não carregava o menor sinal de medo, mas uma gravidade que gelava o sangue de quem a ouvia. Ele começou a detalhar a noite fatídica em que ambos serviram em Praga, descrevendo com precisão cirúrgica o frio daquela emboscada onde o diretor, seu então parceiro, sacrificou toda uma unidade de agentes para garantir seu próprio lugar na hierarquia do poder. A cada palavra, a confiança do diretor vacilava visivelmente. Os mercenários ao seu redor, homens que viviam por códigos de lealdade obscuros, começaram a trocar olhares de incerteza ao perceberem que o homem que os liderava era o verdadeiro traidor. Enquanto o embate psicológico atingia o seu ápice dramático, Samuel movia-se com a agilidade silenciosa de quem não tem mais nada a perder. Ele sabia que a tecnologia da própria prisão era sua única arma real. Rastejando até o terminal de comando manual, que ficava camuflado na base da tumba de vidro, ele inseriu os códigos de segurança que Thorne lhe passara sublinearmente durante as longas horas de vigília silenciosa. Em vez de simplesmente restaurar as luzes, Samuel redirecionou todo o sinal de áudio e vídeo. Ele abriu os canais de frequência ampla, conectando os microfones daquela cela à rede geral da prisão e a um servidor externo criptografado que dispararia as informações para a imprensa internacional. O mundo agora ouvia a confissão desesperada do diretor em tempo real. Quando o diretor percebeu a armadilha tecnológica, o brilho vermelho da transmissão ativa iluminou o rosto pálido de Samuel. O vilão ordenou o extermínio imediato, mas Elias Thorne agiu com a rapidez sobrenatural de um predador que aguardava o momento exato do bote. Ele se tornou um borrão de movimento letal, utilizando a própria força dos atacantes contra eles mesmos no espaço reduzido. O som de ossos quebrando e corpos atingindo o chão duro era rítmico na penumbra. Thorne não lutava apenas para matar, mas para criar um perímetro de proteção ao redor de Samuel. No momento de maior caos, ele agarrou o braço do guarda e o empurrou em direção à saída de emergência que levava aos túneis inferiores. Vá agora, Samuel. O mundo precisa que você garanta que essa verdade nunca seja apagada, ordenou Thorne, entregando-lhe um pequeno dispositivo metálico com as provas finais da corrupção. Samuel hesitou por um segundo, olhando para o homem que estava escolhendo ficar para trás para enfrentar o restante da unidade armada. Elias Thorne apenas sorriu levemente, um gesto humano que suavizou suas feições endurecidas. Eu sou as sombras deste lugar, Samuel. Eu pertenço a este abismo. Com um empurrão final, Thorne fechou a comporta pesada, selando-se dentro da ala de isolamento enquanto o som de reforços chegando ecoava pelos corredores. A resolução foi rápida e devastadora. Quando as forças federais, alertadas pela transmissão global, invadiram Blackwood, encontraram um cenário de caos controlado. O diretor foi localizado horas depois, encolhido e trêmulo, trancado dentro da mesma tumba de vidro que ele havia construído para Elias. Ele estava ileso fisicamente, mas sua mente parecia ter colapsado sob o peso da verdade exposta. Ele agora era o prisioneiro permanente de sua própria criação, aguardando um julgamento sob os olhares atentos de uma nação chocada. Meses depois, Samuel vivia sob uma nova identidade em uma cidade pacata à beira-mar, longe do cheiro de metal e sangue. Certo dia, ele encontrou um envelope pardo sem remetente em sua porta. Dentro dele, havia uma chave de um cofre na Suíça e um bilhete curto. Obrigado por me lembrar que eu ainda era humano. O mundo é seu para vigiar agora. Samuel olhou para o horizonte, sentindo o vento salgado. O paradeiro de Elias Thorne permanecia o maior mistério do sistema penitenciário. Alguns diziam que ele morrera na explosão. Outros juravam que as sombras daquela prisão agora tinham um novo e eterno dono. Elias Thorne não era mais apenas um prisioneiro. Ele se tornara a lenda que mantém os verdadeiros monstros acordados